Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. E hoje recebemos aqui, no episódio especial, Davis Mello, desenhista independente, atuante, sofredor como nós aí que trabalhamos com arte no Brasil, mas de muita luta e de talento inestimável. E antes de chamar ele para falar um pouquinho, vou apresentar aqui também o já conhecido Yuri Silva. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, queria dizer que eu nunca fui bom em educação artística. Eu sempre quis aprender a desenhar, mas eu nunca fui bom. Espero pegar algumas dicas hoje aí com o Davis, se nunca é tarde para aprender algo novo. Davis Mello, se apresente, por favor. Opa, beleza, então, como vai? A gente tem que falar boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Então, cara, eu trabalho com... Na verdade, a minha função profissional é design gráfico, cara. Eu trabalho com design para pagar os boletos, mas também sou artista independente, freelancer, e faço tanto quanto ilustrações quanto história em quadrinhos. E eu faço isso há tanto tempo que eu nem lembro assim quando ao certo eu comecei, né? Tem sempre aquela questão, a gente começa a desenhar desde criança, alguns param, outros continuam, né? E eu, pelo que eu me lembro, desde criança eu tô desenhando até hoje. E eu curto bastante assim essa arte underground, crônicas do nosso cotidiano aqui, urbano e periférico, né? São as minhas principais assim, influências quando eu tô criando quando uma história em quadrinhos, né? Quanto a ver com meu próprio traço, podemos dizer assim, que também tem uma influência do quadrinho independente americano dos anos 60, anos 70 ali. Então é basicamente isso aí que... Não, você deu uma resumida, né? Mas a gente vai destrinchar um pouco mais alguns desses detalhes, né? Mas antes de a gente destrinchar, falar um pouquinho assim, né? Viver de arte é um negócio bem importante, né? No cenário econômico atual, social, né? A arte ela sempre teve um papel muito importante na sociedade e agora mais do que nunca, né? Ela tem um papel super importante. A gente vê aí vários problemas sociais acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um pouquinho o caos que anda nas ruas da Colômbia, onde tem protestos diários e estão sofrendo represálias de altíssima violência da polícia, que está cometendo assassinatos até, né? Na América do Sul tá tendo ali, sempre em algum país está sempre acontecendo algum fato desse tipo, né? Exatamente. Antes era Venezuela, daí teve o Chile, exato. Colômbia, agora Cuba, sei lá. São tempos sombrios, cara, e a gente vê não só na América do Norte, né? Acabou de sair o Trump do poder, acabou assim, modo de dizer, né? Foi no início do ano. Mas o Biden assumiu, mas também foi um negócio louco lá, né? Teve uma invasão ao local, eu não lembro o nome, né? O local do Congresso lá onde anuncia, nunca isso aconteceu na história. Então a gente vê, assim, estopins que parecem antecipar guerras civis aí, né? Isso. Então a gente está polarizado, né? E a arte ela tem um papel muito importante nessas polarizações para unir, na verdade, né? Para conscientizar todo mundo. Qual é o bem maior? Agora, meio que fugindo um pouco da casinha, mas inclusive recentemente o Vladimir Putin falou que ele assumiu, né, que realmente tem aliens, UFOs, um negócio assim, tipo uma área 51 russa. E o Trump também tinha comentado, né, a respeito desse negócio de OVNIs e tudo mais. Então, a gente tá perto do apocalipse mesmo aí. Peste tudo quanto é lado, é alien. Que coragem. Daqui a pouco vem zumbis, né? Só falta zumbi, cara. Não, realmente, eu vi esses casos tanto o Trump quanto recentemente, agora também o presidente dos Estados Unidos falou algumas coisas, né, e a gente está vivendo uma época histórica aí, né, não sei se acho que com certeza não é uma época histórica positiva,
A gente vê muita evolução tecnológica na ciência e tal, mas na sociedade em geral, cara, eu tô meio apavorado, viu? A gente tá regredindo, né? A gente tá virando primata de novo, parece, né? Sim, mano, às vezes tem a impressão, por exemplo, que daqui a uns 300 anos, se ainda existir sociedade, os professores de histórias vão ver a nossa era como uma segunda fase da Idade Média, sabe? Cara, que bizarro isso que você falou, mas faz muito sentido. Tipo, Idade Média alta, sabe? Alguma coisa assim, ó. Cara, uma coisa que Pré-Windows, né? vocês estavam falando de pré-histórico tal e tudo mais, futebol, né? Eu gosto bastante. Não sei jogar, Eu mas curto. jogo FIFA e tudo mais. E eu tava vendo um documentário deles, isso foi recente, que aconteceu do caso da Hungria, né? Que futebol e política sempre teve ligado. E o número de manifestações lá racistas, né, que o cara encheu o estádio agora nessa última Eurocopa na Hungria, o presidente, né, ele tipo fez uma campanha de vacinação em massa e gastou milhões com o estádio lá e mandou todo mundo ir para lá assistir, né, o jogo. E a torcida, quando os jogadores negros pegavam na bola, imitavam macaco e tudo mais, os jogadores, quando eles ficaram de frente com a torcida fazia saudação nazista e tudo mais, tal. Até isso, contra isso, a Alemanha entrou, né, com a braçadeira, o capitão deles, com a braçadeira do arco-íris, né, representando o movimento de LS e tal. Então, quando vocês falaram de voltar a ser primitivo, dá a impressão que a gente está voltando mesmo, cara. Pô, olha o ano que a gente está e a gente tem que entrar em pauta dessas coisas, sabe, cara? Sim. É surreal. Cara, na Infelizmente é um país, mano, imagina um estádio todo apoiando isso, cara. É bizarro, sabe? Não dá para acreditar que exista isso. Ainda cara, existe hoje, eu acho que a tecnologia, você fala da tecnologia, né? Você está falando um pouco do movimento social, até porque tá ligado à arte. E o Davis, assim, ele tem uma arte muito peculiar, e eu quero destacar aqui que acho que uma das poucas coisas difíceis para um desenhista hoje é encontrar uma assinatura única, né? Ou seja, como desenhar algo que você bate o olho e sabe que é de um artista. Por exemplo, Mona Lisa, você olha, você sabe que é do Da Vinci, né? E o Davis, ele tem um traço muito único. Então, para quem não conhece aí, procura lá o @Davis Melo. Davis é com D-E-I-V-S, Melo com 2 L's. Para conhecer um pouco do trabalho dele, ele tem um traço muito peculiar, muito único. Nunca vi nenhum desenho parecido com o do Davis. Eu acho o trabalho dele incrível. Eu acho as expressões dos personagens dele muito, muito, assim, único. Não é à toa que eu e o Davis aí tem uma longa parceria aí de alguns projetos, né? Inclusive, uma das capas dos meus livros é uma arte do Davis. Curto pra caramba, que é o Estranho. Então, ele tem essa peculiaridade, e isso é raro de achar hoje em dia. Então, o Davis é um cara que está ativo, né? Ele é um cara que sempre vai saber o que está rolando na política, o que está rolando no momento atual, que pauta está em alta, e isso é importante, né? A gente não se alienar demais, né? Esquecer o que está rolando no país, porque a gente vive nele, a gente cria filhos, a gente tem que preparar esse futuro, né? A gente está plantando aqui para os nossos filhos colherem, ou até nós mesmos. Quando vocês falam desse cenário aí de racismo, né? Racismo de forma geral, eu, como homem branco, nunca vou entender o que é sentir na pele alguns tipos de situações, mas eu, como homem branco, tenho que defender a causa e apoiar essas pessoas que sofrem essa discriminação. Porque eu acho que as máscaras estão caindo agora com a tecnologia. O mundo nunca evoluiu, na verdade. Ele criou regras de meio termos para você seguir em frente sem reclamar, mas ninguém deixou de pensar ou de ser aquilo, sabe? Ruim que era do passado. A gente tá vivendo politicamente aqui, pelo menos aqui no Brasil, uma era muito nublada, assim, pros artistas, sabe? Porque recentemente teve um caso, não sei se vocês ficaram sabendo, que tem aqui a Lei Rouanet, né? Que teve uma adaptação, e um grupo não conseguiram passar, não foram aprovados, porque ano passado eles fizeram um evento antifascista, cara. Esse grupo, na nota do porquê eles não foram aprovados,
tava lá, que é aquele Mário Frias, né? Que é um artista aí meio, sei lá, foi um ator do terceiro escalão da Globo, que hoje ele cuida ali da Secretaria da Cultura aqui do Brasil. Ele escreveu um texto citando Bach, que era aquele músico clássico, né, alemão, e dizendo que a arte deveria ser algo divino, sabe? Você tem que criar uma arte que busque alcançar um nível divino. E você não, ou seja, né, entre parênteses, eles quiseram dizer que você não pode fazer uma arte política, você não pode fazer uma arte crítica, né? Você tem que, sei lá, buscar uma beleza que não sei de onde eles tiram isso, mas que é totalmente assim racista, sabe? E algo purista, que não, bem assim nazista, na verdade, né? Eles se inspiram muito em Hitler, né? A Secretaria da Cultura aqui do Brasil. Tá bizarro. E a gente, o artista, não existe essa de uma arte que não é política, né? A gente precisa estar sempre, então, entendendo o que está acontecendo com o nosso país, com a nossa... Dentro do macro, até chegando no micro, sabe? Ali do seu bairro. Então é importante a gente, quer dizer, eu tenho essa visão, eu tenho essa opinião de que o artista, ele precisa ter uma compreensão política, social do que está acontecendo à sua volta, para poder expressar ali, dentro do seu traço, das suas cores, do que você quer contar, né? Pelo menos essa é a minha visão, assim, como artista. Legal. Ô, Davi, Yuri, você você queria falar? falou do lance de se expressar, né? Sim. Cara, eu sempre joguei RPG, sabe? RPG de mesa, que você Sim. cria seu personagem e tal. E um dos lances, assim, uma das minhas frustrações na vida é que eu nunca fui um bom desenhista, como eu falei no início, né? E, cara, eu acho que deve ser como posso dizer, você tem um poder nas suas mãos muito grande, né? Que você poder criar um universo, que nem eu falei, eu queria criar meu personagem, mas eu não sabia desenhar. Então deve ser algo muito legal, né, cara? Você ter esse poder de tirar algo da sua mente e passar para o papel. Conta aí pra gente como é que é isso, como é o processo de criação que você faz, quais são suas inspirações. Conta aí um pouquinho mais. Beleza. Então, assim, cara, mas tudo parte de uma ideia que você precisa meio que... A primeira parte gráfica, visualmente, é o texto, né? Que é o que, por exemplo, alguém que curta RPG ou alguém que escreve, né? Que nem o Benício, sabem que você precisa das ideias, primeiramente, passar aquelas ideias, sei lá, em forma de texto, no caso dos quadrinhos, né? Escrever um roteiro, ou mesmo uma ilustração. Uma ilustração precisa de uma história ali, você precisa criar uma narrativa. E daí, a partir dessas informações, você criar um impacto visual, porque a nossa sociedade é muito do visual, né? A gente precisa sempre... A gente quer ver, quer olhar, quer entender através de signos, né? De símbolos. Então, essa questão... Primeiro você precisa ter a ideia, para daí tentar transcrever visualmente, né? E isso é bem interessante, porque no meu caso eu vejo as coisas assim muito sujas, sabe? É muito distorcida. Não... Então é uma visão meio quase que abstrata, ou, sei lá, não é algo tão realista. Embora as informações sejam realistas, os textos, né? A narrativa, o storytelling, né? Como alguns falam também, se parte de uma realidade, mas se torna visualmente distorcida, né? Então, essa para mim é uma visão de se criar um estilo, né? De se trabalhar uma forma de representação, de se expressar. Inclusive, eu não sei porque... Sim, pode falar. Davi, desculpa, quando eu estava vendo suas ilustrações, não sei se você tem inspiração, mas me lembrou muito alguma coisa meio cyberpunk, distópica. Eu não sei, tem alguma influência aí no seu traço, esse tipo de arte? Você curte RPG, cyberpunk? Sim. Livros também, né? Tudo que envolve cyberpunk eu gosto bastante. Cara, eu não me inspiro diretamente dessa fonte, assim, mas algo que eu busco algumas referências, sim, né? Algumas questões estéticas,
Cyberpunk é bem legal, né? Eu curto bastante. Mas as minhas influências, elas partem mais de vamos dizer assim, daqueles quadrinhos que surgiu no mercado americano, ali acho que no auge dos anos 70. O Tex. O Tex é mais novo ainda. O Tex, você fala Do cowboy. do cowboy? Não. Não, o Tex veio tem essa coisa de western, né? Mas era um artista europeu que fazia, né? Ah, entendi. Mas tem o Crumb. Uma referência maior de todos é o Crumb. Acho que, não sei se vocês conhecem alguns trabalhos do Crumb. Como que escreve? Que eu já vou deixar aqui. Crumb. Então foram quadrinhos Crumb, daí da época Isso. dos anos 70. Vamos dizer assim que ali é a fonte Eu original. vou até pesquisar agora. Eu acho que eu sei qual que é. Deixa eu ver aqui. Crumb é o autor ou o quadrinho? O Robert Crumb, é isso? Robert Crumb, isso, o autor. Já vi aqui um quadrinho dele e realmente mais Inclusive, sujo. chegando nas escritas, a gente lembra do Bukowski, né? Que o Benício conhece bem. Eu gosto bastante dessa sua... Inclusive, o Crumb fez ilustrações para alguns contos do Bukowski. Por isso que eu tô achando o desenho aqui familiar, que eu acabei de pesquisar. Que bacana. Cara, falando de Bukowski, né? Cara, que legal, não só para conhecia. uma outra referência que também é máxima para mim, que é o Van Gogh, né? Vincent Van Gogh não pode faltar também. Verdade, eu percebo na forma que você colore, principalmente. E eu percebo também que você não segue linhas padrões, às vezes, para desenhar. Você desenha... Vou dar um exemplo aqui chulo, tá? Imagina uma pessoa desenhando uma cadeira e você desenhando uma cadeira. Os dois vão desenhar uma cadeira. Mas quem vai ver você desenhando a cadeira não consegue imaginar que é uma cadeira até ficar pronta. Isso. Eu acho que você vai fazendo caminhos diferentes. Não que seja ruim, não é isso que eu quero dizer. Traços mais grossos, outros mais único, finos. sabe? Você começa a dar ênfase em mais detalhes, deixa uma coisa mais suja no sentido bom, eu acho, mais marginal, periférico, como você fala, né? Isso. Aquela visão mais crua, mais realista, né? Você não tenta deixar aquela cadeira parecer uma cadeira de uma vitrine de uma loja de um shopping de rico, né? que só quer aparecer ali para chamar atenção, né? Eu gosto bastante, cara, do seu traço. Eu acho que é bom ver um desenho estático quando ele tem vida estático, né? Isso é muito legal. E falando dessa questão, para vocês saberem, o Davis ele tem um trabalho recente, né? Ele já publicou, ele já desenhou alguns quadrinhos aí que foram publicados, né? Sim. E recentemente um quadrinho que ele publicou aí, que ele foi o desenhista, né? Fez o storyboard, né? Que é o Trindade, que eu tenho aqui. Pesquisem lá. Qual que é a página do projeto do Instagram pessoal lá do Trindade? Então, dá para achar lá porque o projeto Trindade foi feito com um coletivo, né, de artistas, né? Daí teve uma roteirista, a Caru Motsopoulos, ela escreveu e eu desenhei. E tem o site lá que é o outside.co, que é onde inclusive tem a nossa loja virtual lá. Isso. Posso deixar passar o link para vocês aí? Isso, quando sair o episódio eu vou postar e deixar lá, porque assim, essa questão do estático, né? Cara, eu gosto muito do desenho do Trindade, principalmente questão estático, eu consigo ver vida no personagem, sabe? É como se... olhar para algo estático ali na tela e imaginar se mexendo, sabe? Não é todo desenho que te causa isso. Cara, é legal porque isso também vem tem a questão de como é projetado, né, as histórias em quadrinhos, a narrativa. E uma das minhas influências também é o mangá. A maneira como eles contam uma história é quase que cinematográfica, cara. E eu busco muito dessas referências também no mangá. O mangá é preto e branco, né, e a Cara, narrativa deles é linda. É muito lindo mesmo. E você falou dessa referência cinematográfica, né? Eu, como escritor, às vezes eu também tento contar histórias com referências cinematográficas. Às vezes parece que às vezes eu até esqueço, puta, um conto isso aqui, não é um filme, a pessoa não tá vendo. Eu preciso botar mais algumas coisas aqui escritas, sabe? Sim. Mas é legal essas junções. Falar um pouquinho mais desse seu processo, né? Como que você... Eu fico pensando, né? Processo criativo, você já falou um pouquinho pra gente, né? Mas quando você vai criar um personagem, sabe? Você costuma se inspirar em pessoas reais para ter uma base? Ou você inventa elas do zero, da sua cabeça? Como que é? Ou varia de acordo com a situação? Às vezes você vê alguém, um estranho na rua e fala, putz, gostei do traço dessa pessoa. Memoriza, faz uma referência depois para buscar.
Como que é esse Sim, processo para você de criação de personagens? cara, é um barato assim, né? Que nem o Yuri citou RPG. Eu vejo pessoas na rua, assim, e eu começo a criar uma cartela da história dela, assim, na minha cabeça, sabe? É uma coisa meio que você pode dizer, tá ali prejulgando alguém, criando qualquer palavra, Estereótipo, né? estereótipos, isso. Mas assim, eu visualizo aquela pessoa e geralmente alguém que tem um visual fora daquela beleza padrão que todo mundo gosta, que vê nas novelas da Globo. E eu imagino uma história, sabe? Automaticamente ali. E daí aquelas. E geralmente são pessoas assim comuns mesmo, né? Pessoas comuns. E daí eu crio um visual para um personagem. E daí eu começo a imaginar, caramba, mas o que essa pessoa será que faz? O que ela pensa, o que ela sente? E eu vou criando ali um cartãozinho de características dela, do que será que ela gosta de comer, do que ela gosta de se vestir, né? O que ela curte fazer nas horas vagas e num boteco de esquina, assim, de periferia e sei lá. É mais ou menos assim, cara, e geralmente é nessa linha, assim, mas poucas vezes eu crio. Só recentemente eu comecei a elaborar alguns personagens, assim, mas daí já é algo que vai mais pra fantasia, né? Eu lembro que você comentou, você tem esse alvo, né, na verdade, né? Você quer atingir um ápice, né, numa história mais... eu vou pegar uma referência aqui, pô, fazer um Percy Jackson, né, no seu traço, Sim, né? isso. Uma história... Eu também tenho um monte de vontade, mas eu levo pouco jeito. Você leva muito mais jeito que eu. Algo que eu tenho experimentado é ir para o mundo da fantasia, assim, e tentar escapar um pouco do que eu faço, porque acho que a gente, como artista, precisa sempre estar se renovando, sabe? Também, né? Não dá para ficar o tempo todo só fazendo aquela mesma coisa. Eu tô com esse dilema como escritor também. Estou trabalhando num projeto de contos, pretendo um dia terminar a continuação do Estranho. Mas eu fico pensando, poxa, eu queria fazer algo meio fora, sabe? Porque o meu de contos eu tô gostando do que eu tô fazendo, mas tá ali na linha, né, do Tripário, por exemplo, sabe? Tendo na linha do Tripário, só que contra o tema, né? E eu Uhum. queria escrever uma parada de ficção, sabe? Uma ficção bem elaborada, na pegada, sei lá, meio do Aldous Huxley, não, é o Wells, né? O Wells escreveu tanta coisa legal de ficção, né? Guerra dos Mundos. Sim. Eu Eu queria acho fazer que algo na pegada do Wells, sabe? acho que é algo que você precisa sentir assim, Benício. Tipo, você tem que, sei lá, você sentir que através disso você vai poder continuar contando o que você gosta de contar de forma relevante, mas usando um outro gênero, sabe, de repente. Porque eu lembro que uma época o Stephen King, ele escreveu um livro de fantasia, né? Que tinha dragões e tal, e ele tinha. Ele meio que escreveu pro filho dele, né? Ele queria escrever algo que o filho dele pudesse ler. Daí, sabe, daí surgiu isso, daí fugiu do gênero dele, assim, não é considerado um dos melhores livros do Stephen King, Mas tá mas, na média. mas tá ali, sabe? Então é uma coisa que eu acho que o artista sente que a partir do que ele vai criar, vai ser relevante para algum público, vai ter algum público que vai levar, vai ter, claro que sempre vai ter a sua identidade, né? Mas dentro de um outro gênero. Isso é uma coisa muito, é um descobrimento pessoal, né? E acaba sendo, tem muito a ver com a Isso, sua jornada, né? é Sua verdade. jornada de experiências, eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aí de experiência. Puta, eu conheço vários artistas fazendo vários trabalhos fodas relacionados à pandemia, sabe? Uhum. Putz, eu não consegui escrever nada sobre a pandemia. Tipo assim, eu acho que o mais próximo que eu fiz da pandemia foi aquelas frases naquele projeto que a gente fez junto da última Foi. vez, Aqueles posts, né, que a gente lançou. que fazia umas críticas ali ao comportamento das pessoas na pandemia, né? Foi legal, assim, para Foi bem posicionar, para legal. trazer algumas conscientizações. Mas, em linhas gerais, eu não consegui produzir mais nada relacionado à pandemia. E ficou tão chato eu forçar que saiu uma merda. Eu falei, quer saber? Eu sei que eu preciso me posicionar em relação à pandemia, mas eu vou continuar produzindo normalmente os meus textos e nos stories eu coloco minhas opiniões mais, né, diretas, né, recados mais diretos Sim, e sim. vou tentando fazer minha parte. E agora eu estou num momento de diversificação de conteúdo, né? Eu estou postando críticas de cinema também, não críticas, que eu não sou longe de ser um crítico, né?
escrevendo minhas impressões ali, o que eu achei do filme. Você vê minha página mesmo, faço o que eu quiser, né? Já que o Instagram não leva pra ninguém. Cara, mas os textos que você que postou ali, assim nos últimos meses, ele eram textos assim bem humanos assim da nossa situação, que não diz diretamente a pandemia, mas ali são sentimentos que a gente tem sentido durante o tempo todo, né? Angústias, ansiedades, né? Vontades, assim, prazeres que pega assim qualquer pessoa assim, que causa um impacto, né? Independente, não é que tematicamente sobre a pandemia, mas é o que a gente está sentindo a todo momento, né? Pelo menos assim que eu vi. Pô, cara, valeu. A gente tenta, né, botar pra fora alguns sentimentos, mas acho que o sentimento mais, e aí eu falo você também como artista, né? Como tem sido difícil divulgar a nossa arte, né? A gente não pode ir para as ruas, Cara, não tem uma rede social justa atualmente, né? Que leva nosso conteúdo, pelo menos para os nossos seguidores. Sim. E aí a gente tem que botar dinheiro em patrocínio, com uma promessa ainda de que vai chegar para os seus seguidores, mas mesmo botando dinheiro, às vezes nem chega, né? Cara, eu fiquei ferrado com essa pandemia, porque ano passado, né, a gente tinha planejado certinho. Vamos fazer a história em quadrinhos, publicar lá no Catarse, ver o apoio do pessoal. Vamos no evento, vamos divulgar. E vamos lançar no final do ano. A gente ia lançar em dezembro na CCXP, né, na Comic Con. Ia ter muito mais impacto, né? Isso, e daí esse ano, né, que passou, a gente ia estar o ano inteiro indo em eventos para poder vender e conseguir um feedback. E até a Perifacon também, né, cara? Perifacon é gratuita. Já tava com ingresso já. Então, cara, daí isso quebrou as pernas da gente, porque atrasou bastante, né? Inclusive, chegou bem tarde para você os quadrinhos, porque quebrou nossas pernas mesmo, a pandemia. A gente não conseguiu ir em evento nenhum, a gente participou dos eventos online, mas não é a mesma coisa, cara. Não tem o mesmo retorno. Não tem a mesma. Não tem o mesmo impacto. E daí a gente ficou nessa aí, meio estagnado, né? Meio com esses projetos. Cara, assim, eu tenho pensado bastante para assim que voltar, tomar as vacinas, a Paulista liberar, eu quero ficar muito mais ativo nas ruas, mais nas ruas do que nas redes sociais, sabe? Mas eu tenho a sensação que a gente está regredindo até nisso, né? Caramba. Quem consegue divulgar nas redes sociais, quem já é muito grande, quem já é grande, ou quem está vendendo algo muito, assim, de necessidade, né? Não que a arte não seja uma necessidade, mas eu falo assim, poxa, quem vende um produto, né, que a pessoa usa sempre, consegue ter mais espaço também nas redes sociais. Eles vão mudar o algoritmo agora do Instagram, né? E vão valorizar mais os vídeos do que as fotos estáticas. As imagens estáticas vão perder ali no poder de pesquisa, vão perder, sabe? E só quem gravar videozinho de TikTok, estilo TikTok, vai ter mais relevância. Tá embaçado, mano. Ou seja, eu vou ficar para trás, né? E aí, Yuri, você vai postar os videozinhos dançando lá no Instagram? O Yuri sabe que ele é blogueirinho, né? O Yuri é blogueirinho no Instagram. Eu tento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Davi. Você faz trampo assim, como posso dizer, por encomenda, cara? Tipo, alguém que esteja interessado pode te contratar? Você faz caricaturas também, que seria, pô, se você fizer até eu quero uma, ou algo do tipo. Eu sempre quis ter uma minha, é verdade. Então, cara, a gente aqui no mundo das artes, a gente chama de commissions, né? São as commissions, que alguém te contrata para fazer de repente você é fã do Batman, e você gosta do meu estilo, daí você quer ver uma ilustração do Batman no meu estilo, daí você vai e entra em contato comigo e pede uma print, sabe? Eu faço uma arte e mando para você o arquivo, né? Quer dizer, nesses dias de hoje é assim. Mas ou a gente combinaria de se encontrar e eu levaria para você uma impressão dessa ilustração, ou de uma caricatura, ou de um retrato estilizado, ou alguma coisa tipo assim, um casamento. Um casal quer fazer um retrato para representar aquele momento deles lá juntos. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo, tá ligado? A gente não pode fechar as portas, a gente tem que fazer de tudo um pouco na área da ilustração, dos desenhos. E com certeza, se você quiser, você pode pedir. Eu recomendo, hein? Ele fez uma minha. Que legal, hein?
Ele fez Pô, eu uma vou minha pedir uns sim, 4 cara. anos atrás, 4, acho, 6, 5, 4 anos atrás, né? Ou 3 anos atrás, não sei. Que eu tenho guardado aqui com muito carinho, que meu rosto hoje é o dobro do tamanho do que era na época. Mas o desenho eu tenho com muito carinho, inclusive é o desenho que eu imprimi no livro Estranho, como foto do autor. É o desenho que ele fez. Então, Sim. E, muito então legal. mas eu posso escolher um estilo gráfico e falar, pô, eu quero mais ou menos desse jeito aí, Davi, que você pode Sim, fazer ou cara. não pode fugir muito do seu traçado? O cliente que manda. Ah, show de bola. Eu gosto muito Vou marcar o do... Insta dele, você vai ter o contato. Já. Eu tenho já, pô. Então Sim, fechou. Eu já... Vale a Oi? pena, cara, vale a pena. O Davis manda bem. manda aí o que você quer que eu faça aí do jeito que você quiser, cara. É a gente você que manda o estilo que era isso que eu tava falando. A gente precisa ser versátil, né? O artista independente tem que ser versátil. Ele precisa se adaptar, tem que se adaptar ao mercado, tem que se adaptar agora, né, às redes sociais. O artista independente, ele é dependente, né? Né? Isso que é a verdade. E eu vou te falar um negócio, os boletos não ficam de luto, hein? Então, ó, manda o trampo pro cara, manda o trampo pro cara. É sempre bem-vindo. Pô, cara, legal pra caramba. Queria falar também com você, cara, como que foi? Eu acho que eu gosto de falar porque, assim, todos os meus livros, eu tenho 4 livros publicados, né? E a capa dos 4, 3 foi eu que escolhi, eu não desenhei, obviamente, mas eu que escolhi como eu queria. E saiu como eu queria. E o Estranho, quando eu fui fazer o Estranho, eu gosto de contar essa história porque quando eu fui fazer o Estranho, eu já imaginava como eu queria a capa do livro. E aí, fui conversar com o Davis, cara, eu quero que você faça a capa, eu quero a capa mais ou menos assim, dá uma lida na história também, ver o que te inspira. E aí, quando eu trombei o Davis chegou com um rascunho e fala, cara, eu imaginei a capa de um outro jeito aqui, do que você falou. Aí eu, tá, me mostra aí. Aí ele me mostrou, né, um esbocinho lá, bem esbocinho mesmo, me explicou a ideia, eu achei do caralho. Falei, cara, manda ver, né? Mas assim, eu vi só o esboço, né? Cara, quando o Davis me entregou o redesenho final, assim, eu fiquei assim, puta, cara, muito contente, assim, muito satisfeito, porque a capa do Estranho, apesar de ela ter uma pegada meio de quadrinhos, né? Muita gente acha que o Estranho é quadrinho, às vezes, quando olha, que para mim é um ponto forte. Eu gosto de quadrinhos, gosto de misturar esses conceitos, né? Ficou muito legal, ficou muito crítico. A capa por si só já é uma puta crítica social, né, Davis? Cara, esse trabalho pra mim é um dos melhores que eu fiz, viu? Cara, ficou muito legal, assim, ficou muito foda. E combina com a história, a capa tem identidade, tem a veia da história. E ela, por si só, ela já traz um retrato periférico, assim, incrível. E eu jamais pensaria naquilo sozinho, naquele conceito gráfico. Então, assim, mais do que créditos de quem desenhou, né? O conceito da capa também, né? Cara, mas isso que eu acho uma das coisas mais da hora, assim, de se trabalhar com outros artistas, sabe? Quando você faz alguma coisa em coletivo. Eu acho que pro Yuri ter uma ideia, porque você não trabalha faz artes, né, Yuri? Você não... Infelizmente não, queria muito. Olha, eu vou te falar, Davis, o Yuri não trabalha com as artes, mas se eu te falar com o que ele já trabalhou, a gente vai ficar aqui a próxima meia hora relatando cada serviço que o Yuri já fez. Esse cara, você não tá ligado. Já fiz de tudo. Não, agora é real. Versatilidade... Tá no sobrenome do Yuri, cara. Já foi depois que eu vim pra Austrália, então, pelo amor de Deus, cara. Já fiz de tudo que você imaginar, cara. O cara solda até tampa de bueiro, cara. Esse cara é foda. Eu já fiz, até Gogoboy já fui, pra você ter ideia. O cara já trabalhou com aviação, o cara já foi taxista, o cara já foi puta, velho. Já fiz de tudo dessa vida. Complicado. Cara, essas experiências são inimagináveis, né? Mas esse lance de, até mudando um pouquinho de assunto, fugindo, tava comentando, quando eu vim aqui pra Austrália, cara, eu não sabia fazer muita coisa, não. Tipo, era completamente perdido, assim, e me achava incapaz de fazer muita coisa. E depois que eu cheguei aqui, que você não tem outra escolha, ou você vai e faz, ou você não vai comer, você acaba descobrindo que, se você não sabe, você aprende, sabe? Uhum. Eu descobri uma capacidade gigantesca de adaptação para resolver as coisas, sabe? É bem legal isso, assim. Essa experiência fora do país me trouxe isso. Até se você não sabe, vai e faz.
Essa experiência assim, de você ir para uma outra cultura, um outro universo e começar do zero, né? Eu acho isso também muito, sabe, grandioso, assim, cara. Você se adaptar e viver. E aqui é um país que eles dão muito valor para arte, cultura, cara. Pô, agora não tá tendo, obviamente, por causa da pandemia, mas sempre tem vários eventos de artes. Eles apoiam bastante a galera que é artista aqui. No Brasil, o pouco que a gente tinha, os caras ainda estão tentando tirar, né, cara? Isso que é foda. No Brasil, o seu melhor amigo, ele quer que você dê o livro para ele, emprestado. Não que no meu caso, mas a maioria. O seu amigo, o seu cara que é mais ou menos amigo, segue todo mundo que é grande, compartilha frases de gente grande e caga pra sua e fala que te apoia. Deixa eu ver o que vai. E o estranho, e o conhecido reclama que seu livro tá muito caro, custa R$ 20, mas paga 80 num de um gringo, que ele nem sabe se é bom ou não, só vai pela capa. E o estranho que não te conhece, às vezes te apoia. Sim. Exato. É muito, é muito estranho, né? Exato. A estranheza está em todos os lugares. Ô, Davi, fala um pouco aí das suas últimas artes, no que você tem se inspirado. Eu vi que você... Eu até, quando eu olhei a cena, eu achei que... A ilustração, eu achei que era o Cronos, mas é um gigante boliviano engolindo, né? Uma pessoa, tudo mais. Eu achei que era aquela cena do Cronos. Tem alguma inspiração ali? Tem a cena do Cronos engolindo os filhos, né? É o Cronos que engole na mitologia grega, né? É o Cronos. É o Cronos. E é bem parecido. Eu me inspirei num quadro, pintor espanhol. Caramba, agora me fugiu da cabeça, mano. É um pintor espanhol muito conhecido. E ele tinha feito realmente, acho que era Júpiter, comendo, não sei se era um dos seus filhos dele, alguma coisa assim. Inclusive esse pintor espanhol também, ele faz os quadros assim com bastante crítica social e política. E daí eu tava participando de uma série, ano passado eu fui muito atrás da cultura andina, né, aqui da América do Sul. E eu conheci um pessoal lá da Bolívia e eu estava em outubro, para os artistas, existe o Inktober, que é um evento que já se tornou rotina, assim, todo outubro de todos os anos, os artistas se comprometem a fazer uma arte por dia e postar com essas hashtags Inktober e tal. E daí tinha uns artistas lá da Bolívia que estavam fazendo um Inktober com relação à cultura andina. Já estava meio nessa onda, daí eu falei, opa, vou participar. E foi muito interessante, assim, eu conheci muito sobre as culturas religiosas dos nativos da Peru, da Colômbia, da Bolívia, né, do Chile, e toda aquela região. Do berço da humanidade também, né? O pessoal fala muito da Grécia, mas ali tem uma história incrível que a gente desconhece nosso vizinho ali, né? Exatamente, porque aqui, principalmente aqui no Brasil, tem um preconceito com relação à cultura dos países ao nosso lado aqui, né? Inclusive, uma das ideias, alguns conceitos que eu até compartilhei com o Benício era essa, sabe? Que eu tava a fim de fazer uma história, de escrever fazer uma história em quadrinhos inspirado na cultura andina, na cultura sul-americana. Tem muito potencial. Os bolivianos hoje os imigrantes com maior quantidade aqui em São Paulo. Já ultrapassou italiano, japonês, tudo, né? Então tem um público aqui muito grande de sul-americanos que são imigrantes de países vizinhos. E a gente tem um desinteresse, tem uma xenofobia, sabe? E eu tava querendo criar, meus planos para o futuro é esse, criar algum projeto que cria um link entre brasileiros e bolivianos e peruanos, que venha desses descendentes dos incas, né, dessa cultura, desse berço de civilização, que é tão importante quanto qualquer outra da Europa aí, ou na verdade, eu acho que existe também até uma necessidade em reencontrar a história, né, da colonização, né, porque o homem branco escreveu, né, sobre essas culturas, ocultou muita coisa, né, e distorceu muita coisa. Sim, Quando você conversa com estudiosos latinos, né, tentando focar em influência latina, não só na América do Sul, mas também na América do Norte, a gente começa a ver outras nuances dessa cultura rica, e eu acho legal a gente tentar expandir isso, que já deu, assim, não que eu seja contra outras culturas, mas, cara,
Já tá passado já falar de mitologia É, grega, mitologia a gente tem egípcia. uma cultura eurocentrista, né? A gente se baseia nisso. Então, acho que é interessante a gente começar a buscar outros centros. Exatamente. Cara, até uma dica agora, A Cidade Invisível, né? Pô, que série incrível da Netflix. Eu achei que ia ser mais uma série B brasileira, mas, meu, incrível, incrível. Contando Que do é isso. folclore, né? É uma Pô, coisa. eu achei sensacional, cara. Muito, muito bem feito. O Uhum. Curupira, pô, que visão que os caras tiveram, né? Eu vi Do uma galera Curupira e elogiando tal. mesmo. Não, não assisti ainda Eu- pra. Eu assisti alguns episódios, assim, e vale a pena. meio por cima, assim, porque a Jaque, minha companheira, ela assistiu, daí eu assisti alguns episódios com ela. Mas eu curti, assim, o que eu vi, eu gostei. Só de abordar o tema já é uma surpresa, né? Sim, Então, é já é legal, é legal, mesmo que legal. não tenha. Sabe quem tenta fazer um pouco isso? Eu acho isso muito rico. O Guilherme Del Toro, cara. Você percebe como Sim, ele pega nos seus filmes, ele traz sempre uma cultura muito latina lá do México, ele tenta trazer histórias de fantasia e terror com coisas fora do mercado principal, coisas que a gente não conhecia, né? sim, E ele sim. trabalha também ali com uma série animada, que é infanto-juvenil, mas que também trabalha com muitas culturas interessantes de ali, o Caçadores de Trolls. Ah, eu assistia as duas primeiras temporadas, mano. Foi bem legal aqui. E tem mais 3 séries que são conectadas com Caçadores de Trolls, entendeu? É Contos de Arcádia. Assim, eu não tenho muita paciência para esse ritmo infanto-juvenil, mas eu acho muito rico ali. Mas eu imagino eu com 14 anos se tivesse esse lançamento, sabe? Sim, Ia ter um contato ali bem diferente. Ali tem bastante história por trás de outras mitologias, né? isso, De outras culturas, né? Saindo um pouco desse eurocentrismo, né? Eu acho legal pra caramba. O Guilherme Del Toro é um cara, na minha opinião, que ele explora um pouco esse... Ele tenta explorar um pouquinho esse lado. Cara, assim, sempre muito bom conversar com você, Davis. Você é um cara, sabe que você é da família já, né? Não vejo a hora de estar vacinado aí pra gente tomar nossa cerveja de frente a frente, conversar e debater o futuro aí, sim. debater nossos próximos projetos. É isso, a gente tem que estar sempre ativo, sempre é um ato de esperança, desenhar, escrever, se posicionar para um É, futuro melhor. eu só queria comentar que eu tenho andado meio longe das redes sociais ultimamente, né? Mas assim, teve um momento no começo do ano, cara, que me deu uma desanimada com tudo isso. Que eu falei, cara, eu só vou estudar aqui e fazer algumas coisas minhas particular e tal. E, assim, embora que a gente tenha a impressão assim, se você não tá nas redes sociais, parece que você não tá produzindo, né? Parece que você É você não isso mesmo. existe. Eu- É isso mesmo. E, mas eu tenho feito algumas coisas e, inclusive, eu fiz um projeto pro PROAC, que aqui é um, não sei se o Yuri conhece, que é não. o governo de São Paulo abre, né, tipo um concurso para artistas assim, de todas as áreas. Legal. E daí eu junto com um pessoal lá do projeto que eu fiz do Trindade, a gente elaborou um outro projeto para participar desse concurso, que no nosso caso seria uma história de demônios, que envolve profecia, que envolve várias coisas assim, envolve uma coisa inspirada no como chama? Constantine? Não, naquele livrão antigão do Dante, sabe? O Inferno de Dante, o Ah, a Divina Comédia. Divina Comédia, isso. E daí a gente produziu e eu fiz algumas coisas aqui, mas e eu tenho estudado bastante, feito algumas coisas, mas não tenho postado. E só que daí esse mês, por exemplo, eu resolvi estudar brand de redes sociais, sabe, de para pessoas assim, pessoal, porque eu tô pensando em voltar agora e postar as últimas coisas que eu fiz e tentar ganhar mais engajamento aí para conseguir um público maior, cara. E daí logo mais então eu vou estar postando aí os meus últimos desenhos e algumas coisas desse projeto e continuar, né? Por mais que fique cada vez mais difícil estar nas redes sociais, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então tem que se adaptar, como eu falei, artista independente tem que estar se adaptando a tudo. Enquanto a gente não pode ir para as ruas, né? A gente vai usando essas ferramentas que tem aí. Desistir jamais, né? Eu também não sei como vai ser meu futuro nas redes sociais, mas eu sei que eu não vou desistir. Mas assim, tô produzindo alguma coisa, devo aparecer com alguma coisa aí, devo usar e imprimir alguma coisa aí ano que vem. É ousadia, viu, gente? Imprimir livro
independente, arcar com o próprio custo é ousadia pura. Ousadia e alegria. Tendo conta para pagar, bocas para alimentar. No meu caso, bocas humanas, né? Porque algumas pessoas têm bocas mesmo para alimentar, mas não humanas. E quem sabe a gente não vê alguma coisa juntos novamente, né? Porque as nossas parcerias têm sido bem legais, tem sido coisas muito interessantes. Porque a gente acabou criando, assim, as nossas artes se conversam bastante, né? Os temas, as ideias. Você já fica tranquilo que sim, né? A capa do Estranho 2 é você que vai fazer, né? Só não tá pronto ainda, não sei que ano. Mas cuida da saúde aí para tá disponível para fazer. Assim, já tomei a primeira dose da vacina, então já tá melhor que eu. Mais seguro. Tá, show menos. De bola. Bom, a minha indicação, eu vou indicar para a galera assistir aí a trilogia da Rua do Medo, que tá no Netflix. É um terror meio teen, mas não vejam isso com maus olhos. É bem legal, Rua do Medo 94, Rua do Medo 78 e Rua do Medo 1666. Uma história com bastante representatividade, um terror mais direto, porém gore, mas um gore justificável. Uma história com um elenco carismático, como eu falei, tem representatividade, traz um respiro para o gênero, para quem aí talvez não curta terror, vai ter mais facilidade de assistir. Tem crítica minha lá no Instagram, Benício Tagas, já fiz do 1 e do 2, falta do 3. Recomendo para caramba essa trilogia. Vai lá, Yuri, qual que é a sua indicação? Bom, minha indicação também está no Netflix, lançamento. Na real, eu nem sei o que aconteceu, porque eu já tinha visto alguns sites brasileiros indicando esse filme, só que aqui demorou um pouco mais para sair. Chama Uma História Clássica de Horror. É um filme italiano, só por ser italiano já dá uma fugida. O mais legal é isso, que eles fogem do estereótipo com o estereótipo. E o nome já diz, né? Uma história clássica de horror. É um filme bem pesado, quem tem um estômago fraco não assista. Mas eu gostei porque eles usam os estereótipos de filmes de terror, mas de uma forma inovadora. Então essa é a minha dica da semana. Cara, que legal, porque eu acabei de assistir esse filme aí, Yuri. E assisti também a trilogia toda lá da Rua do Medo. Você tá muito antenado. Cara, que essas referências que vocês mandaram, essas indicações, são bem legais. Né? Tem um plot twist, né, nesse filme que o Yuri falou que é bem interessante. Assim, acho que as pessoas vão curtir, né? Vão curtir bastante. Cara, eu vou dar uma indicação de quadrinhos, né? Lógico. Ótimo. Cara, ô Vinícius, acho que você vai curtir, cara. Acho que você deveria ir atrás desse. Porque é Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Que é um quadrinho turco, cara, de um artista, ele acho que é Ersin Karabulut, eu não sei pronunciar. Já gostei do título. Inclusive, uma das minhas referências de quadrinhos aqui no Brasil é o Lourenço Mutarelli. Isso eu sabia, não tem como não ser, né? E esse cara que desenha esses quadrinhos é considerado assim um Lourenço Mutarelli ali da Turquia. E ele são vários contos. Ele também tem um estilo muito, cara, bizarro, assim, que você vai se impressionar. E ele faz uns contos que misturam uma coisa meio que suspense, terror, crítica social, tá ligado? E é muito legal. E a capa, dentro uma das primeiras páginas, são vários presidentes, né, assim, do ano passado, né, desses presidentes meio autoritários que governam o nosso mundo, inclusive da Hungria ali, que eu não lembro quem é presidente da Hungria, que é um cara totalmente racista, nazista também. E na versão brasileira, ele fez tipo um cartãozinho postal com o Bolsonaro, assim, como se fosse um balão caindo assim. Como referência, no fundo, do Rio de Janeiro, sabe? Porque era uma representação de todos os presidentes autoritários nazifascistas. E daí ele fez uma versão especial só para a versão brasileira. Então eu recomendo esse Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, da editora Comic Zone, para quem quer ler um quadrinhos diferente, né? Tipo, diferente. Um quadrinho que dá um soco, né? Essa Comic Zone, o editor, um dos donos é o Ferrez,
Bem, não sei se você sabe, cara. Eu não sabia, o Ferrez é dono da Comic Zone, então ele que publicou Contos Ordinários no Isso. Brasil. Uhum. Caraca, que foda. É ele e o Thiago, que é um outro cara que mora lá no Canadá. Eles são Caraca, que os foda. editores e o FES foi atrás, porque eles produzem, pegam esse pessoal do mais underground. Cara, que foda que o Ferrez ele participou, né? Ele já é bem ativo, né, na questão de livros, né? Não Isso. sabia que ele tinha também uma iniciativa de quadrinhos. Sim, ele tem uma editora de quadrinhos, cara. Ele tá publicando várias coisas aí. Massa, bem legal. Já anotei aqui, vi que tem na Amazon, vou procurar. Cara, legal pra caramba. Cara, Davis, agradecer a sua participação. Queria ficar aqui por muito mais tempo. Te atingimos, passar muito rápido, né? Nem parece que foi uma hora aqui que a gente está conversando. Mas bom demais conversar com você, ter esse approach. Só interrompendo, uma curiosidade que eu queria perguntar pro Yuri. Existem realmente animais esquisitos e medonhos aí na Austrália? Você já se deparou com algum? Com certeza, cara. Aqui tem... Assim, eu acho que os mais esquisitos, as aranhas gigantes e tudo mais, você vai encontrar mais pro lado da Tasmânia, pros interior da vida. Que o pessoal tem a visão que, tipo... É a mesma coisa da Amazônia e o Brasil, sabe? Que você vai andar nas ruas do Brasil, vai estar cheio de macaco, pulando para tudo quanto é lado, que nem o Simpsons. Aqui tem, mas é mais isolado, não tão na City, né? E o que eu vi de diferente, assim, foi o Umbat, que é uma prima rica da capivara, é uma capivara gigante. Caramba! E o que mais? A capivara já é grande aqui, né? Os Poisons também, que é também um primo rico aí do gambá. E, cara, foi o que eu vi assim mais diferente, mas tem uma variedade incrível de bichos, principalmente pro interior. Aí você vê aquelas teias gigantes de aranha, as aranhas mutantes, uns bichos bem perigosos e esquisitos, cara. Estilo Jumanji, né? Caramba, mas dá legal. uma procurada no Umbat, eu vou mandar aí pra vocês. O bicho é muito bonitinho, eu tenho uma foto com ele. É uma capivara grande. Legal. Bom, pessoal, isso foi mais um episódio dos Incendiários. Agradecer a vocês que nos escutaram até o final. E lembre-se, em caso de incêndio mental, nos visite e fiquem com Deus e até a próxima. Falou. Falou, galera!